Olá, boa noite. Estamos ao vivo com mais um programa Direito.com, com transmissão aqui dos estúdios da UP TV, a primeira TV web da região aqui do ABC. 7 de julho, são 21h03 e o formato do programa vocês já conhecem. Ele traz sempre um tema, toda segunda-feira a gente vem com um tema, vem com um entrevistado capacitado, com experiência para falar desse tema, porque a proposta é exatamente essa, trazer informação ao nosso teleinternauta, seja para a sociedade comum, seja para os acadêmicos, seja para os profissionais que vêm nos acompanhando e nos prestigiando toda segunda-feira. Eu sou a Maura Feliciano de Araújo, sou advogada, estou hoje aqui no lugar da doutora Adriane, um abraço e obrigado pela oportunidade novamente. E hoje o nosso programa tem aqui como entrevistado o doutor Edivaldo Lubeck. Doutor Edivaldo Lubeck, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu quem agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada desde já. Doutor Edivaldo Lubeck é advogado, ele faz parte aqui da OAB Diadema, subseção OAB Diadema, é secretário executivo da União dos Trabalhadores, eu só não guardei essa... União Sindical dos Trabalhadores. União Sindical dos Trabalhadores, e vai tratar de um tema que já eu vou colocar para vocês, que é de extrema importância para a gente, enquanto cidadão, participar do nosso país, participar do nosso estado, do nosso município. O programa, como vocês já sabem, tem transmissão aqui pela UP TV, que você acessa através da internet, www.uptv.com.br. Quando não dá tempo de você assistir ele desde o começo, o programa inteiro, ou você quer reprisar algum programa, algum outro tema que já foi colocado ao ar, acesse o YouTube. A partir da madrugada, você já vai ter acesso ao YouTube. Você digita lá na barra de pesquisa programa Direito.com e também venha nos acompanhar pelas redes sociais, através do Facebook. Você também pode interagir com o nosso programa, enviar suas perguntas, suas sugestões. Agora, ao vivo, você pode participar conosco. No meio aí da sua tela, você tem um campo para preencher com o seu nome, os seus dados pessoais. Faça a sua pergunta, que com certeza será um prazer para o doutor Edivaldo deixar todos vocês bem esclarecidos para o tema dessa noite. E por falar em tema desta noite, nós vamos aqui tratar de um assunto que, para mim, enquanto cidadã brasileira e até mesmo como advogada, não tem uma divulgação, não tem amplitude e a importância que realmente o tema tem. Nós vamos tratar hoje da Lei de Acesso à Informação, que no meio jurídico é chamada de LAI, uma Lei 12.527, que ela foi publicada em 2011 e ela vem se reportando à nossa Constituição Federal, que é de 1988. Ou seja, de 1988 a gente só veio ter a sua regulamentação, a sua definição somente agora em 2011. E para tratar desse assunto, o especialista no tema, doutor Edivaldo, eu vou começar a nossa entrevista de uma forma assim para que o teleinternauta ele já possa interagir, principalmente entender a importância desse tema hoje. Do que basicamente a Lei de Acesso à Informação ela trata desde 2011, se reportando lá em 1988? Então, eu costumo dizer que a Lei de Acesso à Informação ela é uma grande revolução no que diz respeito à participação popular, a participação do cidadão na vida pública do país, né? Então, a gente parte do seguinte ponto. A Constituição nos diz que todo poder emana do povo e por ele pode ser exercido diretamente ou através de representantes eleitos. E ali nós tínhamos na Constituição aqueles institutos, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas esses institutos ainda nos parece, né, algo assim muito distante da realidade do cidadão, né? Nós tivemos alguns plebiscitos na história do país, né, e para tratar de temas específicos, mas o dia a dia carecia realmente de uma lei que trouxesse o cidadão mais próximo da gestão pública, mais próximo do dia a dia realmente da vida do administrador, da vida do político, da vida da população. Então, em 2011 foi promulgada a Lei de Acesso à Informação, que possibilita ao cidadão não só a fiscalização, mas obriga o administrador público a disponibilizar na internet as informações a respeito das contas públicas para que o cidadão tenha um maior controle de onde está sendo aplicado o imposto que ele paga. Ótimo. Então, assim,
E é só através da internet que essas informações elas são divulgadas? Ou assim, o cidadão que não tem acesso à internet, não tem na sua casa, não consegue ir numa lan house, ele também pode se apropriar dessas informações, solicitar essas informações, ou ela só está disponível pela internet? Não, na verdade, assim, a lei, no seu bojo, no seu conteúdo, ela traz uma grande revolução que são os chamados portais da transparência. Então, em tese, esses portais da transparência devem trazer todas as informações sem que haja necessidade do cidadão se dirigir até o administrador público para dirimir uma dúvida, para dirimir uma questão, a presença de um médico no posto de saúde, a presença de um professor numa escola. A lei, na realidade, traz essa possibilidade do cidadão peticionar diretamente ao gestor público e ele tem a obrigação de responder a esse cidadão aquele questionamento que está sendo feito. Tá, então não precisa necessariamente ser o canal só de internet, não. Embora que eu já tenha tido acesso através de informações de que, pelo menos assim, a maioria das prefeituras, pelo menos em São Paulo a gente já tem isso, e eu acredito que aqui na região do ABC também tem, todas essas informações disponibilizadas, e então o cidadão brasileiro pode se chegar lá e pedir então o que ele entende que é necessário ou para ele ou para a sociedade de um modo geral. A lei, que é bastante complexa, ela traz, complexa no sentido de colocar, assim, pormenorizadamente como essas informações devem ser disponibilizadas. Em tese, como eu disse, as informações deveriam estar todas presentes ali, sem que houvesse a necessidade do cidadão se dirigir, solicitar. Não precisa haver motivação, salvo aquelas informações de caráter sigiloso, mas as informações que ali não estão disponíveis podem ser requeridas pelo cidadão através de um requerimento. Né? Isso parece ser algo muito distante ainda da nossa sociedade. Né? Porque quando se trata de escrever, de requerer as informações, não é qualquer pessoa que tem essa facilidade, essa disponibilidade. Né? Então, nós, por exemplo, na UAB de Diadema, criamos, sob orientação da OAB federal e seccional, a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos. Realizamos já uma primeira audiência pública na Câmara Municipal para tratar do tema junto à população, advogados, comunidade jurídica, e estamos aí instruindo. Como toda lei demora um pouco para pegar, vamos dizer assim, entre aspas, mas aos poucos, com esse trabalho, com boa vontade, a gente vai conseguindo fazer com que as pessoas se familiarizem mais e tenham mais acesso realmente a essas informações que até pouco tempo pareciam assim muito distantes da realidade do dia a dia de cada brasileiro. E é interessante, primeiro porque assim, o papel da OAB é esse, né, é estar próximo do cidadão brasileiro, da classe de advogados. Então é uma ideia que inclusive eu até acho que deve ser copiada por outras seccionais, não é? Que é exatamente criar uma comissão nesse sentido para ajudar com que os outros advogados eles tenham esse conhecimento, tenham intimidade, essa acessibilidade e possa passar isso para a sociedade de um modo geral, né? Então, esse trabalho que vocês fazem na OAB Diadema, ele é um trabalho de 2011 para cá, é um trabalho recente, é um trabalho que o senhor tem tido resultado na sua seccional? Então, é um trabalho que começou agora nessa gestão de 2013 em diante, né? E da nova gestão da OAB. Nós tivemos essa sugestão de criação dessa comissão. Essa comissão tem se comunicado com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com outros órgãos de controladoria aí das gestões públicas, com a Câmara de Vereadores. Obviamente nós não temos a pretensão, e eu sempre digo isso, de fazer o trabalho né, do promotor de justiça, do vereador, mas nós temos a intenção sim de orientar como gastar melhor os recursos públicos e com qualidade, né? Porque nesse nosso trabalho nós percebemos assim que recursos muitas vezes existem, mas são mal utilizados. Né? Então, nessa gestão nova nós tivemos o apoio da presidente eleita, Marilza Nagasal,
que tem nos dado diariamente todo esse apoio. E temos recebido apoio também da Câmara de Vereadores, do Ministério Público, da Defensoria. Então é um trabalho realmente recente, novo, mas mesmo sendo um trabalho novo, a gente já tem percebido o interesse da sociedade em participar. E aí, doutora, assim, a lei de acesso de informação, quem é que pode solicitar esse tipo de informação? A informação, ela está aberta para toda a sociedade, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica, enquanto brasileiro, enquanto um estrangeiro que está aqui no Brasil. Quem é que pode se apropriar da regulamentação dessa lei? Qualquer cidadão que tenha interesse em obter informações de órgãos públicos pode se utilizar. Independente da idade, de onde mora, porque eu li algo a respeito de que, inclusive, o estrangeiro de qualquer nacionalidade, né, pode solicitar esse tipo de informação. Pode, exatamente. E aí, no caso, assim, qualquer nacionalidade, mas tem que estar regular aqui no Brasil? Ou, assim, que nem agora a época de Copa, que a gente recebeu aí 32 nacionalidades aqui no nosso país. Se um alemão, então, estiver aqui no Brasil, ele também vai ter direito a essa informação? Ou ele tem, assim, que ter uma razão para estar aqui no Brasil, uma razão comercial, por exemplo, né, estar aqui a trabalho, alguma coisa assim, para ter direito a essa informação? Obviamente que aí nós estamos falando de cidadania e participação popular. Tá. Né? Então, quando a gente fala que a gente está direcionando o tema à cidadania e à participação popular, nós estamos falando daquele cidadão sem restrições, né, que tenha um interesse legítimo, jurídico, em participar da vida pública do país. Tá. Né? Então, a lei não faz acepção nesse sentido. Né? Ela diz qualquer cidadão né, que tenha interesse. Tá. E aí nós temos outras leis que regem a matéria. Obviamente, se a gente tem um estrangeiro né, em situação aqui no país irregular, vamos dizer assim, que não teria interesse legítimo jurídico. Né? Então, só a lei diz qualquer cidadão que tenha né, interesse legítimo. Tá, entendi. E uma outra pergunta, a pessoa jurídica, ela também se vale da regulamentação dessa lei? A lei, ela coloca qualquer cidadão, né? Eu entendo assim, obviamente, ela poderia colocar aquele que vota, né? Mas ela não coloca, ela coloca qualquer cidadão que participe da vida pública. Eu entendo que a pessoa jurídica também, porque a pessoa jurídica ela recolhe impostos, né? Ela tem o especial controle na corrupção, e aí nós estamos falando de controle social, né? E aí a gente coloca, por exemplo, a corrupção como a grande vilã do desvio dos recursos públicos, né? Então eu entendo que a pessoa jurídica também tem esse legítimo interesse. Entendi. E assim, existe um prazo para que aquela entidade, a União, o governo, o Estado, o Distrito Federal, existe um prazo para quem a gente está requisitando essa informação, eles respondam para a gente? Então, o prazo que a lei coloca são 20 dias, prorrogáveis por mais 10, salvo motivo justificável. Na prática, nem sempre isso acontece. Tá. Eu já tenho presenciado casos de cidadãos que entram com requerimento e passam 30 dias, mas aí a lei prevê punições, né, que vão desde a advertência, a multa até a ação de improbidade administrativa. Então é importante que as pessoas também saibam que o prazo são 20 dias. Mais 10 dias, salvo motivo justificável que a administração ou o gestor público apresente. Tá, e aí assim, a lei, o nosso pedido ele não foi atendido dentro dos 30 dias. Você não tem um retorno e acaba ficando meio que no esquecimento. Aí o cidadão que fez essa solicitação e que não teve o seu pedido atendido dentro do prazo, para quem que ele vai reclamar informando que a informação que ele solicitou não foi atendida, para que essa penalidade ela seja aplicada? Num primeiro momento ele pode recorrer administrativamente, né, para o superior hierárquico. Depois, se a solicitação continua não sendo atendida, aí ele tem que recorrer a outros instrumentos, né,
como o Ministério Público e outros órgãos de controle. No município, geralmente, o Ministério Público, a própria OAB tem recebido reclamações nesse sentido em Diadema. Tá, entendi. Aí a própria OAB, ela recebe porque ela já tem uma comissão criada com esse intuito. E assim, agora no cidadão, ele pode chegar, por exemplo, na seccional de Vila Prudente ou na minha de Itaquera, eu sou da seccional Itaquera. O cidadão, ele pode chegar lá na minha também seccional e falar, olha, eu solicitei uma informação, não me veio nada a respeito. A gente também pode, então, estar acolhendo isso e encaminhando, então, para quem vai realmente responder nesse sentido. Com certeza, eu penso que não só pode, como deve a OAB auxiliar esses cidadãos nesse sentido, encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para que a reclamação do cidadão realmente tenha uma ressonância, um respaldo, porque a pior coisa, né, uma hora que existe, é nós nos dirigimos a um órgão público e não temos uma resposta, um retorno realmente daquilo, daquele questionamento que nós estamos fazendo. E aqui na sua região, né, para quem não é daqui de Santo André, a gente chama aqui da região de ABCD, né? Então Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá também está embutido, Ribeirão Pires, né? E assim, o senhor já chegou a fazer assim algum estudo, a ter algum levantamento de dados, assim, se a população daqui dessa região se é participativa nesse sentido, que tipo de informação que eles solicitam, seja na prefeitura ou seja no estado de São Paulo de um modo geral? O senhor já tem esse levantamento para ver o que o pessoal mais cobra? Olha, as reclamações, no caso de Diadema, por exemplo, elas têm sido direcionadas à área de segurança, de saúde, e nas minhas pesquisas eu tenho percebido que a imprensa também tem se utilizado muito da Lei de Acesso à Informação para esses pedidos, não só nos órgãos públicos, mas também em autarquias, ONGs que recebem recursos públicos. No Grande ABC, eu fiz uma pesquisa através dos portais da transparência, né? Como a gente não tem vivência, né, no dia a dia nesses municípios, a gente não tem como aferir a participação popular, que está direcionada mais às ouvidorias, às OABs de cada região. Mas os portais têm cumprido ainda com uma certa reserva a Lei de Acesso à Informação. Então, nem toda a informação que o cidadão procura ainda está disponibilizado nesses portais. E assim, no caso, é uma curiosidade. Se eu entrar no portal da Prefeitura de Diadema, o que já tem de transparente lá no portal da Prefeitura? Assim, que tipo de prestação de contas que eles já fazem, independente do cidadão aqui de Diadema solicitar? Assim, já tem alguma informação que a gente já entra lá na hora e já vê quanto que foi gasto com o merenda escolar, nas escolas públicas, nas creches, uniforme, né, principalmente no começo do ano? A gente já tem essa informação, por exemplo, na região lá na cidade de Diadema? Diadema, nós temos, por exemplo, algumas informações sim que estão disponibilizadas no portal da transparência, mas ainda de forma tímida. Por exemplo, cargos e salários de servidores públicos, né? A lei, ela disciplina uma forma específica, né? Obviamente que na interpretação da lei deve-se preservar o nome do servidor, mas o cargo por secretarias e salários que são pagos a esses servidores, eles devem estar disponibilizados de forma clara. Então, por exemplo, no caso de Diadema, aí vai uma crítica que é muito difícil a pesquisa, porque geralmente o que seria correto e o que a lei preconiza, o que a lei prevê, como no Google, um campo de busca, então eu vou lá buscar o salário de determinado servidor. O portal, ele deveria possibilitar essa facilidade para o cidadão, né? Então o cidadão não precisaria ficar pesquisando o cargo ou o salário naquela forma complexa para poder chegar a uma conclusão, né? Através de um mecanismo de busca que a própria lei prevê, ele deveria ter o acesso a essa informação de forma mais clara, né? Outras informações, prestação de contas, por exemplo, é difícil para o cidadão interpretar um balanço, por exemplo, né? Nós que somos da área jurídica, talvez tenhamos alguma facilidade, mas quando o balanço se torna mais completo, ainda se tratando de recursos públicos, se complica ainda mais, né? Então, isso também ainda é um pouco falho, talvez não só no portal da transparência de Diadema, mas no portal da transparência de outra região, porque a lei, na verdade, colocou para que fosse disponibilizada uma linguagem mais clara para o cidadão entender, né? Então, assim, quanto se gastou de merenda, quanto se gastou de uniforme, como
você colocou, mas ainda realmente é muito tímido nesse sentido, né? E o controle do cidadão é que vai possibilitar com que isso fosse melhorando. Então, por exemplo, hoje eu estava vindo para cá, estava comentando, nós temos aplicativos, por exemplo, que o cidadão participa e ele vai orientando onde que o trânsito está melhor, onde que o trânsito está pior. A lei de acesso à informação é a mesma coisa. A partir do momento que o cidadão começa a participar, começa a cobrar, começa a orientar, começa a apontar, os próprios portais vão se atualizando, se aprimorando e a linguagem começa a ficar de uma forma mais clara e acessível. Entendi, com certeza. E o senhor falando isso até me faz lembrar que quando foi publicado essa lei de acesso e aí então as entidades começaram, né, a administração pública começou a trazer essa transparência, num primeiro momento vários servidores se revoltaram, ficaram contra, porque assim, eles associaram, uns não queriam que realmente seus salários fossem divulgados, porque não quer que ninguém precisa saber quanto eu ganho. Outros acharam que aquilo poderia trazer problemas de ordem de segurança, né? Eles seriam alvo de sequestros, de bandidos e etc. e tal. Quando, na verdade, a intenção, né, do cidadão realmente é saber, até para poder exigir mais, porque de repente eu pago X para um determinado cargo. E aí, o que essa pessoa faz lá dentro que faça jus realmente a receber um salário tão alto? Ou porque este recebe tanto e um outro que tem, assim, entre aspas, uma participação maior, uma responsabilidade maior, não recebe tanto. Então, o senhor falando isso, eu acabei me lembrando que no começo, quando veio à tona, né, essa lei e essa obrigatoriedade, teve muita gente que se revoltou, não é? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um intervalo, nós voltamos daqui um pouquinho para continuar e já vamos começar a responder as perguntas dos teleinternautas. Já já a gente volta. Tenho 22 anos e sou mãe de 4 filhos e perdi mais 2. O primeiro eu tive com 13 anos, foi muito difícil. Quer dizer, ainda é muito difícil criar tanto filho. Eu nem sei se a minha vida podia ter sido diferente. Nem deu tempo de saber. Se cuide, filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Eu fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando e eu tive que ir pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Eu sou apenas um ator. E só estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pode contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. Se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. A dengue mata, e se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa, e se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem do
rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira! A árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Estamos de volta ao vivo com o nosso programa Direito.com. O doutor Edivaldo aqui hoje esclarecendo muito a todos os brasileiros, a todos os cidadãos, sobre o que é essa questão de acesso à informação, no que me aproveita enquanto cidadão, eu saber o que eu posso realmente estar buscando ou não com essa lei que, como eu já disse no primeiro bloco, ela começou lá atrás. Antes da gente dar sequência aqui, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, que é a Bramante Processos Previdenciários, um escritório renomado aqui em Santo André, que trata de todas as questões relacionadas à Previdência Social, tanto na parte administrativa quanto na parte judicial. A Fera Radical, que é quem fornece as canecas aqui para os nossos entrevistados e que, assim, tem uma excelente variedade de produtos a nível de brindes, a nível de impressão. E a UpVision, que é um salão bem badalado aqui em Santo André, que tem, assim, todos os tipos de serviço com alta tecnologia, para mão, pé, cabelo, unha, e não só para gente mulher que é por natureza vaidosa, mas que também para o homem que vem buscando ter o seu espaço, sempre também com a sua beleza ressaltada, que é necessário, principalmente para quem está na mídia todo dia, para quem se expõe publicamente todo dia. Então, os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, e também a produção vai exaltar a Copa, né? Como o nosso programa a nível de internet roda o mundo inteiro, então com certeza tem alguém lá fora aqui dos limites do Brasil assistindo o nosso programa. Estamos chegando já na reta final da Copa, recebemos 32 seleções, todas que até agora se desempenharam brilhantemente, e principalmente os torcedores que vieram. A gente pôde acompanhar pelas redes sociais o quanto que a torcida japonesa, ela exercita muito bem a sua cidadania, inclusive fora do país deles, recolhendo lixo quando terminaram as partidas. Aqui a Vila Madalena em São Paulo, que bombou e está bombando até hoje de torcedores. Então, parabéns para o Brasil, né, que teve essa oportunidade de receber a Copa, receber 32 seleções, 32 nacionalidades. E eu tentei vir com as 3 cores da bandeira, não consegui, porque eu não tinha nada verde em casa. Então, amarelo, branco e azul, as cores da bandeira do Brasil. E que a gente chegue, não é, doutor Edivaldo, no domingo na final, tá bom? Doutor Edivaldo, tem aqui algumas perguntas, o pessoal já está aqui participando, e tem aqui o Marcelo Fernandes, boa noite, muito obrigada pela sua participação. Ele faz a seguinte colocação: doutor Edivaldo Lubeck, a falta de transparência que tivemos a vida toda não só faz com que as pessoas fiquem acomodadas, mas os brasileiros também não têm muito interesse. Parece até uma tradição a questão das pessoas ficarem acomodadas. E aí ele pergunta assim, ele quer uma dica do senhor para que, pelo que eu entendi, para que o brasileiro saia dessa zona de comodismo, que infelizmente acontece muito, não é, no nosso Brasil. Às vezes a gente não é bem recebido no serviço público, né, e a gente fala assim, não adianta nada reclamar, então vai e deixa do jeito que está. Ele pergunta qual é a dica do senhor em relação a isso. Olha, eu costumo dizer que nós não temos, assim, não existe uma fórmula mágica, né? A fórmula mágica que não existe seria realmente nós sairmos de nossa zona de conforto e nos interessarmos mais pela vida pública do país, né? Até recentemente, aqui no estado de São Paulo, foi promulgada uma lei acho que é lei federal. Nas notas fiscais, todo o produto que a gente compra deve estar presente ali o preço do imposto e o preço do produto. Isso é um avanço, mas isso não representa um avanço se o cidadão não começar a buscar o seu direito de forma efetiva. Primeiro, né? Que não pega a nota, e segundo que quando pega não olha, né? Então assim, não está adiantando nada vir essa... Realmente as notas fiscais agora vêm com essa discriminação e a gente ainda continua... Eu mesmo não olho, doutor, eu não sei o senhor, mas eu continuo não olhando. Aliás, eu prefiro até não olhar, porque assim, é cara a nossa carga tributária. Eu, por curiosidade, outro dia olhei e vi que o preço do produto quase se equiparava ao preço dos impostos pagos.
né? Agora, o mais revoltante disso, respondendo à pergunta do Marcelo Fernandes, é quando a gente constata que esse imposto que é pago, ele é desviado de uma forma assim, como dizem, na cara dura. Exato. Né? Então, assim, tem um levantamento da Fiesp que o Brasil despeja 50 bilhões por ano nos ralos da corrupção. Isso, obviamente, reflete na qualidade dos serviços que são prestados na área da educação, na área da saúde, como nós dissemos agora há pouco. Então, é necessário que a população saia realmente dessa zona de conforto. O Facebook é bom, né? A internet é ótima. Nós tivemos um exemplo agora há pouco, né? Quando teve esse movimento do passe livre nas ruas pelo preço da passagem, que ali acho que realmente o preço da passagem era só uma pequena válvula de tudo que estava engasgado na garganta de milhões de brasileiros, e que o governador de São Paulo disse que não abaixaria de jeito nenhum o preço da passagem. E houve aquela pressão e realmente depois ele teve que voltar atrás. Ali o povo realmente demonstrou que todo o poder emana do povo. Então, a lei de acesso à informação é um avanço muito grande. Eu acho assim que nós estamos passando por um período de transformação da sociedade muito grande, na área tecnológica, na área dos direitos mesmo. Até bem pouco tempo atrás, o juiz era aquela figura inacessível, o promotor de justiça, o próprio advogado. E hoje a gente já tem a própria OAB concedendo essa abertura para a sociedade, para que as pessoas se aproximem, participem da vida política, se interessem. Não existe nada mais triste do que nós elegemos um político, seja numa Câmara de Vereadores, seja numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, e depois esse político faz um acordo com o prefeito por troca de cargos, por troca de algumas benesses, e esquece daquele eleitorado que o elegeu. Que é o que infelizmente acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Então a gente poderia imaginar que um telefonema, uma cobrança, um e-mail não faz diferença, mas isso, se todos fizerem, faz uma grande diferença na vida do país. A gente precisa aprender a cobrar mais, né? Cobrar do político para quem a gente votou. Até esses dias eu estava assistindo um jornal e assim, o entrevistado, ele estava falando, o próprio entrevistado, junto com o apresentador do programa, reconheceu que eles não lembravam mais para quem eles tinham votado, principalmente para deputado estadual. Para o vereador é mais fácil, porque a nível de prefeitura, a nível de município é menor, a gente está ali todo dia, que nem a gente que é de São Paulo, a gente sabe onde está a prefeitura, ali no viaduto do Chá, então você passa, mas assim, lembrar para quem a gente votou de deputado estadual é mais complicado, né? Lembrar do senador é mais difícil, então se a gente não passar a marcar, exercitar e a cobrar, vai cair no esquecimento mesmo. Então se a gente também não se apropriar das benesses da lei de acesso à informação, a gente não vai conseguir combater a corrupção, né? Que eu acho que é a maior qualidade da lei de acesso à informação, é a gente poder ajudar a combater a corrupção. Né? É possibilitar esse controle social, né, Maura? Sim. Quando a lei foi promulgada, e nós temos 2 anos da lei que completou agora em maio, a lei disse assim, olha, povo, cidadão, você que vota, você é eleitor ou não eleitor, você participe da vida da sociedade, cobre, aqui está a lei, mas a lei por si só, ela é letra morta, ela não vai funcionar. Não. Se o cidadão que está ali atrás do computador, atrás do seu aparelho de TV, realmente não participar, porque às vezes a pessoa fica realmente acomodada, diz, vou mandar e-mail. Então, o que acontece? Hoje, e aí vai uma crítica muito pessoal, nós temos os poderes legislativos nesse país totalmente subservientes. Né? Eu penso assim, por exemplo, questões temáticas, elas devem ser debatidas. Né? O legislador, ele não pode ser subserviente ao poder executivo. Ele foi eleito pelo povo que ele está representando justamente para questionar, para cobrar. E não é isso que está acontecendo no país hoje. Né? Do jeito que a coisa está indo, parece que nem precisa mais do poder legislativo, né? Porque as pessoas... Sabe aquele cachorrinho que o pessoal costumava pôr no passado, atrás do carro? Ele balançava a cabecinha, ficava assim. Então, essa subserviência é muito prejudicial para a vida política do país. Né? Se nós hoje temos uma educação de menor qualidade, uma segurança de menor qualidade, um asfaltamento, uma via pública, uma mobilidade urbana, um dos grandes problemas hoje
das grandes cidades, e também das pequenas, é a mobilidade urbana. Deve-se a essa atuação que o povo está deixando, a Deus dará. Então a lei veio trazer essa aproximação do cidadão à vida pública do país. E basta ele saber usar. Temos aqui uma pergunta lá da sua cidade, de Diadema, José de Assis Moraes. Sobre esse tema maravilhoso, quero saber sim, é uma lei e todos podem cobrar o direito da informação. Como cobrar essa lei para uma pessoa leiga no assunto? Agradeço ao José de Assis Moraes, de Diadema, a pergunta. O primeiro passo é a identificação do problema, né? Então, se eu chego numa UBS, deveria ter 2 médicos de plantão e tem um só, tem o direito de saber o porquê o outro não está no plantão, o que está acontecendo de errado. E o primeiro passo é fazer o requerimento para o prefeito, para que ele possa responder em 20 dias, ou se justifique aí a dilação do prazo em 10 dias. Né? Então, às vezes, uma coisa que parece complicada, na realidade, no dia a dia, na prática, acaba se tornando uma coisa simples. E eu não preciso escrever uma tese jurídica para pedir essa informação. Basta eu dirigir o requerimento ao prefeito perguntando por que o médico que deveria estar lá não está. Aí eu pergunto assim, doutor Edivaldo, eu acho que acaba sendo, e aí é por isso que realmente a gente precisa esclarecer e mostrar e tudo mais, mas assim, a lei de acesso à informação, eu vou cobrar transparência nas contas enquanto se arrecada e onde que ele é canalizado, ou no caso de uma UBS, eu vou lá no posto e não tem médico para ser atendido. Então faz parte da lei de acesso de informação eu cobrar da minha prefeitura quantos médicos eu tenho cadastrado naquele posto e quantos deveriam estar naquele dia, naquele serviço. Isso faz parte, porque a princípio, eu havia entendido o quê? Que na lei de acesso à informação eu vou cobrar onde os meus recursos eles estão indo. Eu pago de imposto X, então assim, quanto que vocês gastaram na merenda da escola? Quanto que vocês gastaram com o uniforme? Como que está sendo então gasto na pavimentação lá do bairro onde eu moro? Então assim, é a mesma coisa eu cobrar quanto que está sendo gasto, como que os meus recursos estão sendo feitos e eu cobrar inclusive o efetivo de funcionário que eu deveria ter na subprefeitura, na UBS, em outras situações? Aí nós partimos daquela premissa, né? Nós partimos daquele princípio. Não existe realmente controle social se não houver o acesso à informação e a transparência. Então eu não posso comparar dados se parte da informação eu não tenho. Né? Eu não posso, por exemplo, saber se lá deveria realmente estar aqueles funcionários atendendo se eu não tenho o acesso a quanto de recurso é despendido ali. Então essas informações ainda são muito obscuras. Né? Então, se, por exemplo, o órgão público diz que ali deveria ter X número de medicamentos, essas informações elas têm que estar transparentes, porque senão não existe, senão o controle social, ele fica aquele controle antigo que nós conhecíamos, né? Então a lei possibilita sim. Também possibilita isso, eu saber então o número de funcionários que eu deveria ter naquele lugar, quem deveria estar de plantão naquele dia. Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante esclarecer, que isso eu já vi algo também a respeito. Uma coisa é o cidadão, ele cobrar números, seja números de funcionários, cobrar quanto que está sendo gasto, quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que foi vertido para a merenda, para o remédio, etc e tal. E outra coisa é eu reclamar a qualidade, então, por exemplo, do serviço que me é prestado. A lei de acesso à informação, ela não vai trazer o direito especificamente o direito de cobrar a gente tem, mas assim, a gente não pode confundir um mau serviço com aquela administração que não está sendo feita, é isso? No primeiro momento, para eu saber se está sendo prestado um mau serviço, eu preciso ter realmente acesso a essas informações, né, para eu poder avaliar. E essas informações devem ser disponibilizadas sob pena de advertência, de multa e até a uma ação de improbidade ajuizada contra aquele administrador, aquele gestor público. Então, para que eu possa fazer essa comparação e fazer essa aferição, vamos dizer assim, é necessário que as informações sejam disponibilizadas de forma completa. Né? Isso é muito comum no dia a dia. Né? E o cidadão pensar que, bom, eu acesso a informação, eu vou lá até determinado equipamento público, ele me entrega lá um
um relatório, um balancete, o que eu vou fazer com aquilo? Como que eu vou saber? Como que eu vou interpretar? Então parece ser algo muito distante da realidade. Agora, se aquilo é disponibilizado de forma mais transparente, como a lei preconiza, eu já começo a saber se realmente aquele serviço está sendo prestado de forma com qualidade ou não. Então, tudo parte realmente da participação realmente popular. É necessário que as pessoas acompanhem. Né? Muitas pessoas não se utilizam, por exemplo, de serviços públicos de saúde, mas e aqueles que se utilizam não têm acesso a essas informações? É muito comum, né? Hoje em dia, o problema de saúde no país público é generalizado. Sim. É muito comum o cidadão chegar, ter um atendimento, mas as informações não estão disponibilizadas nos portais, ou então, quando é pedida, é disponibilizada de uma forma muito técnica e ele fica perdido. A quem eu vou recorrer? Né? Tá, entendi. Conforme as perguntas, as dúvidas vão surgindo, eu percebo que é unânime aqui entre os teleinternautas o que fazer para despertar essa questão do brasileiro, do cidadão, realmente se valer mais da Lei de Acesso de Informações. O Antônio Carlos, de São Bernardo do Campo, também aqui da região do ABC, para quem é fora de São Paulo, ele, boa noite, doutor Edivaldo, tenho achado a sociedade muito acomodada. Qual a sua dica para despertar o interesse do cidadão e como e onde podemos ir para fazer valer os nossos direitos? E por que os funcionários públicos sempre atendem o cidadão muito mal? Olha, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela pergunta. Eu não diria que eu não generalizaria dessa forma. Eu acho que existem, como em toda profissão, né, profissionais e profissionais. Eu, por exemplo, já tive prescrição para uma cirurgia de um médico e eu não necessitava daquela cirurgia. Né? Então, eu não posso generalizar que todo médico é ruim por conta disso. Existe muita má vontade, realmente, nos órgãos públicos. Muitas vezes, mas nós também temos pessoas que prestam serviço com esmero, com dedicação, isso em qualquer profissão, né? Eu já fui atendido em muitos órgãos públicos de maneira assim, realmente surpreendente, né? Então nós não podemos generalizar nesse sentido. O que eu penso? Não, como eu disse agora há pouco, não existe uma fórmula mágica. Né? É necessário que as pessoas se deem as mãos. Né? Enquanto as pessoas ficarem naquela zona de conforto, realmente não se interessarem, né, pela vida pública, porque o sistema ele é todo feito de uma forma que realmente desestimula a participação da sociedade. Quando o cidadão vê que aquela informação, aquela realidade é muito distante do dia a dia dele, a tendência natural é se afastar. Mas por um outro lado, a gente vê que o nosso povo é um povo ordeiro, um povo cooperador. A gente vê nessas catástrofes que acontecem, naturais, quando se pede, né, cooperação, as pessoas mandam donativos, participam. Por um outro lado, nós não temos, e isso é peculiar também, no meu ponto de vista do povo brasileiro, nós não temos essa característica de associativismo, né? Todo mundo torce pelo São Paulo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, mas quantos são sócios efetivamente do clube e contribuem para aquele clube? Né? É só o Corinthians. Geralmente o clube... Só acaba sendo corintiano que, infelizmente, com todo respeito, que acaba realmente sendo, né, essa massa toda, mas com todo respeito, lá na minha casa todo mundo é corintiano, só eu que sou palmeirense, meu pai que é santista, então... Aí é covardia, né? Só porque é a maior torcida... Mas, agora, na verdade, assim, eu acho que até aproveitando o seu gancho e até mesmo para complementar aqui a questão do Antônio Carlos, por que a gente contribui com as catástrofes? Porque elas são públicas. Não é? Agora, a mesma coisa seria se, por exemplo, assim, se a prefeitura, por exemplo, investisse mais em dizer, olha, por conta dessa lei de acesso à informação, nós passamos a economizar mais, a gente pôde assim, canalizar os recursos que sobraram para esta outra obra, para esta outra necessidade. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente passar a divulgar mais, que eu tenho, enquanto cidadão, esse direito, é um direito como cidadão e é um dever do Estado. E assim, a partir do momento que a mídia, igual a UpTV, está proporcionando para nós hoje, quando a gente pode levar isso ao conhecimento da sociedade, eu acredito que as pessoas acabam realmente procurando participar mais, não é?
Com certeza, eu diria para o Antônio Carlos, as informações, né, Mauro, elas ficam ali muitas vezes escondidinhas. Não existe o interesse ali do administrador público, muitas vezes, dizer quanto que está recebendo de recurso da União na área da saúde, quanto que está sendo arrecadado. Cabe à sociedade cobrar isso, né? Então as informações ficam ali camufladas, tudo, mas Antônio Carlos, experimenta mandar um requerimento para o seu prefeito, pedindo uma informação sobre determinado assunto que está te incomodando, depois você me responde. Não, amanhã todos os teleinternautas vão encher as suas prefeituras, não é, de perguntas. Amanhã eu quero saber quanto que gastou e quanto que arrecadou, não é? A gente vai para mais um intervalo e a gente já retoma esse assunto com o doutor Edivaldo. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Estamos retomando aqui com o nosso programa Direito.com, já é o último bloco. Eu já quero antecipadamente agradecer a todos os teleinternautas que contribuíram com as suas dúvidas, com as suas sugestões. É unânime aqui na nossa caixa de entrada essa questão de que somos acomodados, essa questão de que realmente a gente precisa ter um despertar. Uma pergunta que a gente vai finalizar. Alexandra Lacerda, um abraço imenso para você. É sempre um prazer ler aqui as suas perguntas, saber que você nos acompanha. Um abraço grande, inclusive para o pessoal de Juiz de Fora. E ela questiona o seguinte, doutor Edivaldo. A referida lei, a Lei de Acesso à Informação, ela dá abertura ao sigilo. Ela até coloca entre parênteses artigos 25 a 27. Até que ponto o poder público pode alegar sigilo para negar informação ao cidadão? E infelizmente você vai ter que responder em 4 minutos. Puxa vida. Bom, é aquela questão realmente de informações que são imprescindíveis à segurança do Estado e do país, né? Salvo essas exceções, as informações têm que ser disponibilizadas. Tem uma curiosidade, por exemplo, a nível federal, muitas pessoas mandam requerimento perguntando sobre OVNIs, né? Porque as pessoas têm interesse a respeito desse assunto, né? Em tese, esse é um assunto de segurança nacional. Né? Então, realmente são aquelas questões pertinentes à segurança do país, à segurança da nação. Fora isso, informações que dizem respeito ao controle social, à transparência, à gestão pública, aos impostos, à aplicação desses impostos e que influenciam diretamente na nossa vida, no dia a dia, elas podem e devem ser disponibilizadas. Entendi. Então, a princípio, o que é tido como segurança nacional não vai ser prestado nenhum tipo de informação, não é? E assim, se o cidadão ele achar que aquilo não é sigilo, que ele tem esse acesso, é onde então ele vai se valer de outros mecanismos para ter pelo menos então uma segunda confirmação se é ou não, ou ele pode assim insistir que não é e querer essa informação. Não, ele ainda tem o direito de recorrer administrativamente e depois até judicialmente se ele entender dessa forma. Entendi, doutor Edivaldo. E assim, para a gente finalizar, que todo mundo quer saber, de que forma que a gente realmente vai levar esse despertar para a sociedade. Eu já acho que utilizarmos de um canal como esse aqui da UpTV e escrever, né, fazer artigos, né, em jornais, em revistas, levar isso ao conhecimento da população, eu acho que acaba despertando um pouquinho, e principalmente a gente poder se utilizar dos dados positivos, né? A partir do momento que uma prefeitura, por exemplo, foi cobrada,
o que começou então assim a sobrar no cofre público daquela prefeitura, acho que isso acaba impulsionando a população também, não acaba? Acaba. Eu aproveito a oportunidade também para agradecer a UpTV, o convite, a você, Maura, e dizer que nós nos colocamos à disposição em Diadema, através da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, para orientar a população, as dúvidas a respeito de requerimento, e é o que eu sempre digo. Pessoal, saiamos da nossa zona de conforto. É muito bom estar na sala, na frente da TV, na frente do computador, só que a vida política do país, ela se exercita no dia a dia, nas ruas, cobrando os órgãos públicos, cobrando aqueles que são eleitos. E isso não é letra morta. Em que pese as imperfeições do nosso sistema representativo, eu acho que ainda é o melhor caminho para a democracia, Maura. Então, eu digo sempre, né, como eu já falei aqui 2 vezes, não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é as pessoas despertarem lá do seu estado, né, de berço esplêndido e passarem a participar mais. Quando todos passarem a participar mais, que pese aí os problemas, as dúvidas, nós teremos um país realmente muito mais com igualdade de condições sociais, com uma justiça social realmente mais efetiva, com uma cidadania mais garantida. Entendi. Bom, e dessa forma, então, a gente espera, e eu tenho certeza que o Dr. Edivaldo, ele pode contribuir um pouquinho, porque infelizmente o tempo não permite mais, mas já deu para dar um despertar para você, teleinternauta, de que a lei de acesso à informação, ela só terá realmente a sua efetividade, a sua aplicabilidade, se a gente, né, assim, se estamos numa zona de conforto, cada um vai ter que levantar um pouquinho, cada um vai ter que, então, realmente começar a correr atrás, né? Então, assim, todos nós estamos acomodados. Então, assim, só agora, hoje, a partir de hoje, eu tenho mais conhecimento, então eu vou levar isso adiante. O doutor Edivaldo já faz isso, a subseção da OAB Diadema já faz isso. Então, assim, a partir do momento que a gente for divulgando isso, cada vez mais as pessoas vão conhecendo, não é? Vamos nos utilizar dos programas das redes sociais para fazer essa divulgação, para levar isso ao conhecimento. E, assim, só para a gente finalizar, para que as outras subseções copiem isso. Vocês saem da sua região, saem da zona de conforto de Diadema e vão nas escolas, em associações de bairro, para estar levando isso? Nós queremos popularizar a linguagem, né, dessa lei, levar de uma forma mais acessível à população, como nós estamos fazendo aqui hoje, embora de uma maneira um pouco mais técnica pelo nosso público, e quietinhos ninguém vai combater a corrupção do país, né? Nós precisamos realmente nos utilizar dos instrumentos jurídicos que nós temos em mãos, né? A OAB tem sim, nós temos a OAB vai à escola, temos a OAB vai à comunidade, temos a própria Comissão de Controle Social que já fez uma audiência pública, então nós estamos aí em ação. Muito bem, então com essa fala a gente termina. Doutor Edivaldo, muito obrigada. A UpTV, a TV Sem Fronteiras, então TV Sem Fronteiras é isso, é a gente realmente passando das nossas fronteiras para levar até você conhecimento, informação, atualização. O nosso muito obrigado ao doutor Edivaldo, à seccional OAB Diadema. Agradeço a todos vocês que participaram conosco. Fiquem com Deus, fiquem dentro da crença de cada um de vocês e vamos buscar fazer o melhor, porque só assim que a gente vai sair da nossa zona de conforto. A doutora Adriane sempre termina o programa com uma frase e hoje eu vou terminar com 3 palavras: saia da zona de conforto. Um abraço e até o próximo programa.